Over time, Portugal's borders have been shaped by a series of significant historical events. In this video, we will explore these events chronological from ancient times to the present day, and how they influence the defense and evolution of Portugal's borders, both within its national territory and overseas. The history of Portugal is filled with challenges to defend its borders, from the earliest times when the borders were vague and subject to constant changes to the present day where they have solidified. Defending the borders has always been a priority for Portuguese rulers. During the periods of maritime expansion, Portugal faced threats from external powers, seeking to challenge its influence at sea and overseas. However, through skillful military strategies and diplomatic alliances, Portugal managed to protect its borders and expand its colonial frontiers. One of the most challenging moments in the history of defending Portuguese borders was the French invasion during the Napoleonic Wars. In 1807, French troops invaded Portugal, challenging the country's sovereignty and triggering a series of conflicts that would last for years. To defend itself, Portugal employed various tactics, most notably the lines of Torres Vedras. Strategically constructed between 1809 and 1812, these fortifications not only protect Portuguese territory but also significantly influence the course of events during the French invasions. The lines of Torres Vedras stand as a unique landmark in Portugal's military and political history, and their construction was one of Europe's best-kept secrets. However, despite adversities, Portugal tenaciously resisted the French invasion. Relying on allies such as Great Britain, the Peninsular War became a turning point in the fight against Napoleon and in the defense of Portuguese borders. During the First World War, Portugal also faced challenges in defending its borders in Mozambique, a Portuguese colony in Africa. Portuguese forces, although initially neutral, were forced to engage in the combat to protect the territory against external threats. The defense of Mozambique during the First World War demonstrated the strategic importance of African colonies for Portugal and highlighted the country's determination to protect its borders even during global conflicts. The new state, or Estado Novo period, brought with it the Colonial War, a series of conflicts that extend over several decades as Portugal fought to maintain its African colonies. The Colonial War was one of the most significant challenges in Portugal's recent story, testing its ability to defend and maintain its overseas borders. Despite the difficulties and controversies, Portugal forces persisted in defending the colonial borders, facing determined adversaries and adverse conditions. And now, Mr. João Sousa, a man who served in the Colonial War and whose life is a testament of challenges and courage faced by those who served the country. E apanhei barco aqui em Lisboa e ela almoço que eu ia bem. E quando me meteram dentro do barco, eu fiz logo vezes a Lisboa e nunca mais eu ia voltar. Porque já sabia aquilo que era carne para o assador. Que era o que muitos já me diziam. Essa farda, isto é carne para o assador. Aí começavam logo a desmoralizar. No entanto, lá fiz a viagem. Quando cheguei a Luanda, Luanda nessa altura era, como é que eu ia dizer, era como a dia para a noite. As pessoas andavam na rua, mas andavam desconfiadas. Passavam por outra, olhavam para trás. E eu dizia assim, mas onde é que eu me vi meter? E depois começava eu a pensar, então, mas eles agora vão-me dar uma arma para a mão e vão matar pessoas que nunca me fizeram mal. Era contra essa ideologia. Não gostava mesmo de... No entanto, quando cheguei à companhia, lá o comandante deu lá uma lição de moral, foi. E a primeira coisa que eu disse logo é, e realmente era verdadeiro, quando a gente encontrar um inimigo, tem que o matar. Senão, é o tropa que vai à frente. E ele vai matar outro. E assim foi. Começamos naquilo. Mas eu
nos primeiros 6 meses era considerado uma guerra, mas depois tivemos 4 baixas e 9 feridos. E a partir daí tivemos que mudar o sistema, porque em Angola começámos a ver que realmente aquilo não era uma guerra, mas sim uma guerra de guerrilhas. Sabe o que é que considera uma guerra de guerrilhas? É grupos. Por exemplo, na zona de Carmona havia um grupo, mandado por um chefe. No Neganja havia outro grupo, mandado por outro, mas à distância da localidade. No Quitex, outro grupo. No Mocaba, outro grupo. Em São Salvador, outro grupo. Estavam todos espalhados. A gente aí considerava já aquilo uma guerrilha. E a nossa volta, pensámos então em ir pescar. Lá em Carmona havia lá um quartel que era o BC3. Tinha a maioria dos militares que lá estavam eram todos pretos. Eram mesmo ali da localidade que nunca quiseram alinhar com a UPA. E eles conheciam aqueles terrenos todos. A gente, se fôssemos para o mato, a gente, em vez de voltarmos para Carmona, íamos para São Salvador, ou íamos para a Rodésia, íamos para qualquer lado. Perdíamos lá dentro. E então, adaptamos de ter. Eles tinham um ordenado, pagava o administrador, é que pagava esse ordenado aos guias. Iam 2 guias sempre com a gente. Eles é que sabiam onde é que os grupos se concentravam. Porque as armas que vinham da Rússia iam direito à Rodésia. E da Rodésia era passada para dentro do norte de Angola. Foi aí que a coisa começou a... E foi nessa altura que a gente abriu os olhos. Se eles realmente faziam aqueles grupos, a gente também fazia os grupos. Iam para tal parte que sabia que lá estava um grupo. Íamos para o outro lado, sabia que vinha outro guia e dizia assim, em tal parte há outro grupo. Era assim que a gente os apanhava. E nunca mais tivemos nenhuma baixa. And last but not least, there's the personal history. Ricardo's grandfather, like many others, was involved in the events that shaped Portugal's borders. His experiences and sacrifices are an integral part of the country's history. Fui, apanhei o comboio, fui para Santa Apolónia, fui a casa, saí, trabalhei nesse sábado até o meio-dia. Fui a casa mudar para arranjar umas botas que eu tinha mais de andar nos campos, que estávamos ali em casa antigamente, era só campos, não era casas. Só oliveiras e outras coisas. Então fui mudar de roupa, fui a Santa Apolónia, comprei o bilhete para Vilar Formoso. Só com o comboio, no entrocamento, durou 8 horas a mudar. Quer dizer, este só ia para o Porto e um entrocamento virava para o Porto. Para a Beira Baixa, da linha da Beira Baixa, era só 8 e 8 horas, uma coisa assim. Tive lá umas 5 horas, acho, desse tal comboio no entrocamento. Fui para Vilar Formoso. Não foi questionado quando estava a apanhar o comboio? Não, com 17 anos. Comunicados, não. Como é que saiu de Portugal? Então cheguei lá no outro dia, antigamente os comboios eram a vapor. Cheguei no outro dia, por volta das 10, 11 horas. Lá, a Vilar Formoso, a pé, e depois ali à procura da fronteira para eu passar. Porque se fosse apanhado a passar, era logo preso, era com os canos para outra vez. Nessa altura, cheguei lá a Formoso, encontrei umas pessoas que iam a Espanha fazer compras, que havia antigamente, de coisas, assim, e pessoas que na raia iam lá casualmente a Espanha. Encontrei, falei com uma pessoa, venha comigo. E depois, pronto, cheguei a Espanha, a Vilar Formoso, fui a pé até à cidade de Rodrigo, fica logo em uns quilómetros, uns 6, 7 quilómetros. E assim, continuei. E foi andando a pé pelas várias cidades de Espanha até chegar? Espanha. Depois, em Espanha, já em Vilar Formoso, na cidade de Rodrigo, entrei no comboio. Veio o visor, bilhete, não havia. Dinheiro para o bilhete também não havia. Depois andei a pedir aos conterrâneos, aos imigrantes dentro do comboio, o dinheiro, não
não conseguia arranjar dinheiro. Nos davam 5 tostões, davam um tostão, que antigamente as tostões 5 tostões. E eu vi a polícia, o comboio parou em Salamanca, cidade de Salamanca, entrou os carabineiros. E ele foi logo fazer queixa e não tinha dinheiro. E eu vi, saí, saltei o balcão das bagagens, despachar as malas e fui a pé, só vi a pé. Fiz o resto até ir andar pela linha de comboio, quase tudo. A ponto que os maquinistas, quando eu ia no comboio, já apitavam o comboio, já me conheciam. Porque eles chegavam lá para o mundo e viravam para trás. Chegavam a andar e viravam para trás. E pronto. Um dia da gente ia morar assim, ao fundo, andava aqui lá. Parece nunca mais acabar. E as pontes, aqui também tem umas pontes, mas os estudos dão mais respeito. A gente às vezes tinha que puxar. Saí de uma linha para deixar passar uma parte e para a outra. Aqui os túneis tinham assim uma espécie de uma porta para os trabalhadores se arrecadarem. Mas eu até aprendi isso. Já estamos quase em França. Sim. Em Espanha, que mais. Espanha, há ali um sítio em La Vitória que a linha faz assim. Eu estava aqui no alto, andei todo dia, no meio daquelas árvores, fui para o mesmo sítio. Perdi mais, perdi o dia. E orientava às vezes com as árvores, com o musgo. As árvores nascem, né? A parte norte é mais úmida e nasce mais musgo, quando não tens muito musgo. Eu quase tinha um musgo, mas perdi, porque veio as desafias, não sei se conhece. Desafio lá, tinha muito musgo. Eu olhava para a árvore, assim, está mais norte. E quando acordava de noite, de manhã, o sol nascia assim, em direção ao sol. Raramente me enganava. E assim seguia a direção. Esse a direção, assim. Cheguei a Irun também está ao rio. Está ao rio a medir a Espanha com a França. E eu não sei, nem sei, não sei nada. Mas na altura, não tinha que aquilo fosse seguro, não sei se passar. Andava também outro tipo, até queria passar, um português também. Ele, então arranja uma vara. Eu arranjo uma vara e eu, aqui deu resultado, dás um passo, metes a vara, senão para não te deixares arrastar pela corrente. Quando a água começou a descer, a gente ficou mais contente. E esse rapaz, nunca mais o vi, atravessou a fronteira, depois em França, fomos eu, mais ele, na cidade, na aldeia da Luz, que é ali, a seguir à Andaia. Há uma aldeia com esse Luz, não sei o que, Luz Santo, não sei o que. À boleia, apanhei uma boleia até Paris. Eu e ele fomos dormir numa garagem em Paris, que eu até conhecia bem Paris, porque eu trabalhei lá há muitos anos, mas nunca descobri onde é que era essa garagem. Então apanhei uma boleia desde Vila Formosa até Paris, só 700 km para aí. The legacy left by those who fought for the defense of Portugal's borders is a fundamental part of the national identity and a constant reminder of the price of freedom and sovereignty. As we look back, we see that Portugal's borders are more than mere lines on the map. They are witness to a rich and complex story marked by challenges and triumphs. The defense of these borders has shaped the course of Portugal's history and remains a point of pride for the Portuguese people.